Olá pessoal que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal e lembrando você que estamos presentes tanto no Facebook quanto no YouTube. As duas plataformas de vídeo estão recebendo os nossos conteúdos simultaneamente e você pode aproveitar, para usufruir desses conteúdos naquela plataforma que você mais gostar. O que a gente pede para você ajudar o canal? Você gostou do episódio? Compartilha. O compartilhamento vai nos ajudar, porque vai fazer com que mais pessoas acabem conhecendo o nosso canal, sabendo da existência dos nossos conteúdos, e isso vai nos ajudar a ter mais audiência, a ter mais seguidores, como se fala aqui nesse mundo virtual, né? Beleza, pessoal? Muito obrigado por estar assistindo mais este episódio e hoje vamos dar continuidade aos episódios que falam de grandes profissionais que marcaram história no radialismo do Planalto Norte de Santa Catarina. Como eu já disse na apresentação do nosso canal e não me canso de repetir, nós falamos de radialismo no mundo inteiro. Mas quando a gente fala de grandes profissionais que fizeram parte da nossa vida, que foram nossos grandes professores de radialismo, a gente acaba focando muito em pessoas aqui do Planalto Norte catarinense, que são pessoas com as quais a gente teve convivência pessoal, pessoas com as quais a gente trabalhou junto no rádio, a gente aprendeu coisas, né? E o profissional de hoje é um desses caras, é um dos grandes profissionais do radialismo. Infelizmente não está mais entre nós, é de saudosa memória, mas não será esquecido porque a voz dele marcou em muitas situações. Vamos falar do Paulo Roncone. Paulo Gonçalo Roncone foi um grande radialista da Rádio Rio Negrinho. Ele entrou lá em 1970. Tem muita história para contar. Em toda essa trajetória, de vivência no radialismo, o Paulo, que era um profissional muito versátil, acabou participando de programas de vários estilos. Fez todos os tipos de programações na Rádio Rio Negrinho. Ele trabalhou em programas jornalísticos, esportivos, programação de música sertaneja, pop rock, enfim, fez de tudo na Rádio Rio Negrinho. Era um profissional completo, sabia de tudo, trabalhou muito tempo na rádio e enquanto esteve entre nós, enquanto estava vivo, estava sempre fazendo alguma coisa relacionada à rádio. Ele não foi só radialista na vida. Ele trabalhou depois como advogado, ele fez direito e depois teve um escritório de advocacia. É uma pessoa muito conhecida em Rio Negrinho, todos lembram com muita saudade dele, uma pessoa que gostava de ajudar os outros, que estava sempre positiva, e marcou história. No rádio, a voz dele era um grande sucesso, ele tinha uma voz muito grave e nos programas que ele apresentava, a voz era realmente um destaque que impressionava as pessoas que estavam ouvindo. Por conta disso, ele participou também de muitas gravações importantes na história da rádio. A principal delas, a mais marcante e que ficou no ar, eu acho que todo o tempo em que a Rádio Rio Negrinho esteve operando em AM, há pouco tempo ela mudou para FM, mas durante todo o tempo de FM em que a rádio encerrava a programação às 11 horas da noite e daí nesse momento tudo era desligado, o estúdio, os transmissores lá no Morro da Antena e voltava tudo ao ar somente no outro dia às 6 horas da manhã. No momento do encerramento e também da abertura havia uma gravação com a voz do Paulo Roncone. Ele era a última voz transmitida todas as noites e a primeira ouvida todas as manhãs, dada a importância da voz desse profissional, Bem legal essa história do Paulo Roncone. Mas a mais interessante de todas, ele vai contar aí, todo o envolvimento que ele teve com muitas coisas que aconteceram nesse período na Rádio Rio Negrinho. Entrou em 70 e ficou trabalhando até os anos 2000 e alguma coisa, sempre tendo algum contato com a rádio. Nesse período, muitas coisas aconteceram. É alguém que conhece e que vivenciou muita coisa do radialismo lá, Nós vamos novamente apresentar aqui mais um trecho daquele famoso documentário que é um registro histórico de grandes profissionais
da Rádio Rio Negrinho. E esse documentário é um dos poucos registros que a gente tem, principalmente desses profissionais que já são de saudosa memória, né? Os que ainda estão entre nós a gente pode entrevistar, gravar, contatar, mas esses profissionais, infelizmente, a gente tem que recorrer ao recurso de reproduzir essas gravações. E ainda bem que temos, né? Porque é a forma que nos permite agora conhecer pela voz do próprio profissional a sua história no rádio. Então, o Érico Nagorski novamente vai estar aqui com a gente, né? Naquela época ele trabalhava na Rádio Rio Negrinho e foi o entrevistador desse documentário, falou com esses profissionais, e eu vou rodar aqui inteirinha a entrevista que o Érico Nagorski fez com o Paulo Ronconi para esse documentário especial produzido pela Câmara de Vereadores de Rio Negrinho. Olha só que história bacana, daqui a pouco a gente volta e fala mais. Vocês vão ouvir essa voz e lembrar de bons momentos da Rádio Rio Negrinho. Uma voz marcante do rádio, que continua na ativa. Paulo Gonçalo Ronconi. Seja bem-vindo neste documentário. Um abraço, Érico. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Rio Negrinho. Conta pra gente, Paulo, algum momento marcante de sua carreira na Rádio Rio Negrinho. Olha, todos os momentos que eu tive aqui na Rádio Rio Negrinho foram de grandes satisfações para mim. Conforme eu já disse anteriormente a você, eu comecei na rádio em 1970, quando o diretor era o seu Irineu Brischi, e comecei fazendo o programa da Ave Maria. E no final eu fiz, durante essa trajetória minha na rádio, eu fiz todos os programas aqui da rádio, inclusive os programas sertanejos, os programas de esporte, os programas de noticiários, enfim. E um dos programas que marcou muito a minha passagem aqui na rádio foi o Noturno Sentimental e o Show 37 Dentro da Noite. Muito bem. Hoje a Rádio Rio Negrinho está recebendo Ordem do Mérito Municipal da Câmara Municipal de Rio Negrinho. Eu gostaria também, senhor Paulo, que o senhor recordasse um momento de saudade que viveu nesta emissora. Olha, eu só tenho boas recordações aqui da rádio e eu ainda faço um programa aqui com o Luiz Carlos Chukowski, o presidente do Sindicato dos Mobileiros, e é só satisfação para mim. Todos os amigos aqui que eu tenho ainda, o Ivo, o Aristides, você, Érico, e de grandes... eu tenho muita saudade ainda do Coronel César, de saudosa memória, do Sérgio Ferreira, entende? São coisas assim que a gente fica recordando com o passar, né, do tempo, assim, os grandes amigos que eu tive e ainda tenho nessa emissora. E como é a satisfação de ser a voz da abertura e do fechamento desta emissora? Às 6 da manhã a abertura, 11 horas da noite o fechamento. Uma voz marcante, como falei no início dessa entrevista. Como é viver esse momento? É muito... eu só tenho a agradecer a Deus pela voz que me deu, né, o encerramento, aquele boa noite, Senhor do Universo, e pela manhã, bom dia, Senhor do Universo. No final da noite a gente agradece pelo dia que tivemos, né, pelo labor, pelas pessoas que a gente encontrou durante o dia, né? E pela manhã a gente pede forças ao Criador para a gente enfrentar mais um dia, que é um dia que a gente vai trabalhar, vai ficar com os ouvintes, levando alegria, levando a boa música, a boa notícia, apesar que muitas vezes as notícias não são lá muito boas, mas a gente deixava e deixa os ouvintes bem informados. É essa a satisfação que os locutores, os técnicos, os diretores da Rádio Rio Negrinho proporciona aos nossos prezados ouvintes. Descontraindo um pouco aqui, senhor Paulo, momentos de alegria na rádio, descontração, bastidores do rádio, todo mundo sabe, tem aquela história que
dificilmente o radialista conta. Mas agora é momento de documentário, é momento de contar uma história dessas para nós aqui. Eu me lembro no centenário, eu e o Nick Lauda era o técnico de som, e nós fizemos uma entrevista aqui com os... no centenário vieram os índios para desfilar aqui. Nós queríamos que eles, perguntamos para eles por que não desfilavam como o índio anda na selva, né? E o índio ficou brabo comigo aqui na rádio, e inclusive estava um com arco e flecha aqui e queria dar uma flechada, até deu uma flechada que ficou a marca na parede. Não sei se ainda tem lá atrás, mas era para acertar mesmo. E nós ficamos meio apavorados aqui, e no final falamos para os índios aí que nós iríamos dar Coca-Cola para eles, mas na cidade não tinha Coca-Cola, só tinha Pepsi. Pepsi eles não queriam. O Ivo deve estar recordado, se recordou, né? E nós fomos buscar a Coca-Cola na vizinha cidade de São Bento do Sul, e eles se acalmaram. Essa foi uma passagem muito interessante. E a outra foi que eu contei para vocês o ano passado, do disco voador, né? Que no final nós ficamos meio com medo aí que poderia a população ficar meio apavorada aí, mas foi um disco que nós colocamos aqui em 78 rotações, e a gente falava que eram os marcianos que estavam falando, e no final era o disco aí. Eu e o Nick Lauda fizemos essa brincadeira aí que poderia dar um resultado não muito bom, né? Mas graças a Deus foi tudo brincadeira, e essas duas passagens foram marcantes aqui para nós aqui na rádio. O Ivo e o Aristides são prova dessa malandragem que nós fizemos aqui, inclusive até o Coronel César também, daí fez comentários do programa dele aí e tal. Foi muito bacana, muito interessante. Como eu falei, tem histórias que radialista não gosta de contar para os outros. Coisas que acontecem nos bastidores. Por exemplo, a janela do vizinho foi paga por quem quando quebrou com o disco? Você já está sabendo também disso aí? Tinha um disco aqui, que era disco de propaganda que a rádio recebia, e ele pulava, colocava ali, ele enroscava, eu peguei o disco e joguei do lado da móvel em cima, e ele fez uma trajetória no ar e quebrou a janela ali era o advogado, acho que era o Dr. Osmar Zósimo, e daí vieram aqui e eu tive que pagar a vidraça, né, que infelizmente, né, mas era pouca coisa, para não ir no ouvido do diretor da rádio, senão eu teria ganho a conta daí primeiro que eu tinha jogado um disco que era de propriedade da rádio, e a outra de quebrar a vidraça. Então, mas ele não ficou sabendo, e deu tudo certo daí. Paguei a vidraça, né, com muito sacrifício, né, mas fazer o quê, né? Emissoras de rádio como a Rádio Rio Negrinho foram grandes escolas. Isto não é novidade para ninguém. Tá cheio de profissionais aí no mercado que começou lá, que aprendeu lá. E como toda grande escola, tem grandes professores, e o Paulo Ronconi foi um deles. Eu conheci o Paulo Ronconi inicialmente como ouvinte, quando eu tinha lá meus 12 anos, um pouco antes de começar a trabalhar no rádio, comecei com 14, né? Eu ouvia a programação que ele fazia à noite. Ele citou aí na entrevista os dois programas que, para mim, eram os mais conhecidos na época. Eu escutava esses programas à noite. Um deles era o 37 Dentro da Noite. Esse programa era depois da Voz do Brasil, todas as noites, na Rádio Rio Negrinho. 37 Dentro da Noite. Por que esse nome do programa? Você sabe? Na época, o prefixo da Rádio Rio Negrinho era ZYJ777. Ela manteve esse prefixo até o momento de ter migrado para FM há pouco tempo, né? Enquanto estava nos 1570 kHz em onda média, o prefixo era esse, ZYJ777. 3 sets. Foi daí que surgiu a ideia para o programa do Paulo Ronconi. 37 Dentro da Noite. Era um programa pop rock, músicas do momento, sucessos da música brasileira, da música internacional.
Era um programa super interessante. Na época era já um programa assim, diferente do normal, do que se ouvia nas outras rádios, né? Era um programa legal para ouvir à noite, e o Paulo apresentava esse programa até as 10 horas da noite. Tinha muita interação com o ouvinte ligava, participava, recados, enfim. Era um formato de programa bem legal para esse horário à noite no rádio. E às 10 horas da noite ele iniciava aquele outro programa que ele citou, o Noturno Sentimental. Esse era um programa de músicas mais calmas, né, de música lenta. Era um programa com uma tônica assim, mais romântica, que nem os love songs que depois existiram nas rádios FMs, né, que mais tarde da noite colocava aquela programação de músicas mais românticas, mais calmas, né, e era isso que ele fazia, das 10 às 11. Às 11, como eu já disse, a rádio encerrava as atividades e, né, tudo era desligado. No outro dia, às 6 da manhã, ligava novamente e começava de novo a programação normal da emissora. Eu cheguei a trabalhar com o Paulo Ronconi na Rádio Rio Negrinho quando eu era sonoplasta, né? Ele já não fazia mais essa programação à noite, né? Mas ele tinha um programa aos sábados, que era um programa de música clássica, que era transmitido aos sábados no começo da noite. Esse programa de música clássica era um programa bem cultural. Além de tocar os grandes compositores da música clássica mundial, ele narrava também histórias, contava a história desses compositores, falava sobre as obras, explicava o que eram essas obras musicais, né? E, claro, apresentava as músicas também. Era um programa bem cultural no sábado à noite, e muitas vezes no fim de semana a gente fazia trocas de horários e eu acabava caindo para o horário da noite, né? E aí, quando isso acontecia, eu era sonoplasta do programa do Paulo Ronconi. Era uma pessoa assim, muito alegre, muito solícita, conversava com todo mundo e um profissional com o qual a gente aprendeu muita coisa sobre radialismo e, por que não dizer, sobre a vida também. Porque quando você trabalha junto com um profissional assim, né, você acaba conversando muito, né, além do trabalho, da troca profissional que existe ali. Enquanto está tocando uma música no ar, o sonoplasta e o locutor geralmente estão conversando, estão falando sobre várias coisas, né, então eu acabava havendo essa aproximação, né, essa amizade que é natural de trabalhar junto com alguém, né? Então o Paulo era um desses grandes profissionais que realmente marcou na história de quem teve a oportunidade, o privilégio de trabalhar com ele. E eu procurei muito, queria muito poder apresentar para vocês o encerramento na voz dele, que era transmitido às 11 da noite na Rádio Rio Negrinho, sempre para fechar a programação. Começava, né? Ele falou ali na entrevista para o Érico, né, sobre esse encerramento que começava lá com Boa Noite, Senhor do Universo e tal. Era um encerramento marcante com a música do ABBA, You and I do ABBA ao vivo, tocando de fundo, né, que encerrava a programação todas as noites. Eu tinha numa fita cassete essa gravação, mas não consegui localizar mais esse material, se perdeu no tempo. Se alguém de vocês tiver essa gravação, mande pra gente criar um episódio especial falando sobre esse encerramento e apresentando ele na íntegra para as pessoas ouvirem. Para quem já ouviu, recordar, e para quem não conhece, escutar pela primeira vez, porque é muito legal mesmo, é bem bacana. Então, gostou do nosso episódio? Estamos presentes no Facebook e no YouTube, nas duas plataformas de vídeo. Você pode aproveitar o nosso conteúdo naquela plataforma que mais lhe agrada, porque os conteúdos são publicados simultaneamente. Nos ajude, divulgue, compartilhe os episódios que você gostou. E também ficarei muito contente de saber, né, aí dos seus comentários, o que você achou. Você ouviu essa programação aí que a gente comentou hoje? Comente aí abaixo do vídeo, troque ideias com a gente, né? Sugira próximos episódios, estamos aí para isso, para interagir com você. Ok? Muito obrigado por ter assistido esse episódio até o final, aguardamos vocês no próximo. Tchau, um abraço!